Yo puse el tema para este mensaje, alcanzados para alcanzar. Voy a leer para vosotros Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 12, versión Reina Valeria, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, repita conmigo, perfectos. Estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay muchos estudiosos que dicen, y yo también me inclino a estos, que la carta a los filipenses es la carta más amorosa que tiene el apóstol Pablo, de todas las que escribió. Y este contexto de Filipenses fue escrito en una situación no muy deseada por nosotros. ¿Por qué? Pablo escribió esta carta ¿desde dónde? La prisión. Y a pesar de esta situación, Pablo se centra en un mensaje de gozo en Cristo. Y la meta de vida cristiana. Y él comparte su testimonio. Lo que antes consideraba ganancia, logros humanos, posición, títulos, ahora lo tiene por pérdida en comparación con conocer a Cristo. Y quiero que nos concentremos en estos versículos de 12 a 16. No cierre tu Biblia, permanezca con la Biblia abierta, donde nos muestra que la vida cristiana es una carrera hacia una meta, un objetivo, donde no podemos conformarnos con lo que ya hemos alcanzado, si es que lo hemos alcanzado, sino nos desafía, nos motiva a avanzar, porque hemos sido alcanzados por Cristo, como diz el título del mensaje. E fomos alcançados por Cristo para um objetivo. ¿Para quê? Alcançar a outros e cumprir o propósito de Deus. Deus não nos salva para que nos quedemos quietos. Por isso que quero instigar-te a mover-te em esta manhã. A partir de esta manhã, não somente esta manhã. No te quede quieto, sino que caminemos en la misión. ¿Qué misión? Reflejar a Cristo. Todos nosotros sabemos o que significa una carrera. Imaginemos un corredor en medio de una carrera. Este corredor no se detiene a celebrar lo que ya ha recorrido. Él no para y piensa, mira, já recorri 40 quilômetros, me quedam 2 em um grande maratona. Nenhum corredor faz isso. Tampouco se distrai mirando hacia atrás. Alguns lo miran assim rapidamente para medir ou saber onde está seu adversário mais cercano. Sino que fija sua mirada, ¿dónde está sua mirada? En la meta, en la llegada. Assim é a vida cristiana.
E Pablo aqui nos recuerda que fuimos alcançados por la graça de Cristo, não para detener-nos, sino para avançar e alcançar aquilo por lo qual Deus nos chamou. Deus te tomou de onde estavas, não para deixar-te aí, sino para llevar-te a donde Ele quer que estés. E quero conversar rapidamente, com base em este texto, em 3 princípios que nos ajudarão a entender melhor esta carreira, este status que nos mostra o apóstolo Pablo. A primeira coisa que quero destacar aqui é reconhecer que aún não hemos chegado. Versículo 12 e 13, a parte inicial, diz assim: no que lo haya alcançado já, ni que já seja perfeito, sino que prosigo por ver se logro asir aquello por lo qual também fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado. Reconhecer que aún não hemos chegado. Isto nos demonstra alguns princípios que vamos ver mais adelante. A segunda coisa que vamos compartilhar é decidir olvidar lo que queda atrás e extender-se hacia adelante. A segunda parte do versículo 13. Pero uma coisa hago. Fíjese aí, marque esta frase. Pero uma coisa hago. Uma. Não são unas, não são diversas. Marque esta palavra, uma coisa. Olvidando certamente lo que queda atrás e extendiendo-me a lo que está delante. Também vamos conversar um pouco sobre isto. E a terceira coisa que vamos conversar é viver enfocados em la meta celestial. Versículos 14 e 16 a 16. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelaría Dios. Pero en aquello a quien hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Reconocer, decidir e vivir. Repita comigo. Reconocer, decidir e viver. Agora como ensaio, agora sim. Reconocer, decidir e vivir. Se tu sair desta manhã com esses 3 verbos em tu mente, já está hecho. Já está hecho. Reconocer é um verbo que incluso estudamos jueves passado um pouco sobre isso, sobre a confissão, uma das disciplinas espirituais, quando reconhecemos nosso próprio pecado. Reconocer que aún não hemos chegado. A primeira coisa que quero destacar aqui é humildade em la fé. O apóstolo Pablo, plantador de igrejas, escritor de cartas inspiradas, e aún assim, o que dijo ele? Reconoce que não ha chegado a la perfeição. Nós que temos o apóstolo Pablo como um exemplo, declara, no que lo haya alcançado já. Humildade em la fé. Isto derriba qualquer orgulho espiritual. Nadie pode dizer, já lo logré. Já escutou, por um lado ou por outro, dizendo, eu não necessito mais aprender. Eu já sei, já hice todos os cursos que me era possível, já tenho conhecimento suficiente,
pena, ¿no? Que há gente que pensa assim. O apóstolo Pablo nos diz: no que lo haya alcançado já. Sigo. Nadie pode dizer, já lo logré, mientras estemos em esta vida. Sempre Deus tem algo novo para hablar. Deus é um Deus que habla. A pergunta seria: ¿estamos com os ouvidos abertos para escuchar? A segunda coisa desta primeira parte de reconhecer é um processo contínuo. A vida cristiana não é um instante onde tu decides aceitar a Cristo, reconhecer seus pecados e já está. É um caminho, é uma carreira, e é uma carreira de santificação. A graça não solo te salva, ela também te transforma dia a dia. A graça não solo te salva, te transforma dia a dia. E a terceira coisa, Cristo nos alcançou primeiro. Este asir, que diz aí o texto, significa agarrar com força. Cristo nos tomou com propósito. Cristo nos tomou com propósito. Salvar-nos e hacer-nos partícipes de sua missão. Já contei essa história que quando Jesus chegou ao céu e os ángeles lo receberam aí. E alguns perguntam: e agora, Senhor? E o Senhor: não se preocupe, deixei aí homens, mulheres, los ensinei, los capacitei, caminhei com eles. Não há plano B. Tu e eu somos a resposta para esta nação através do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que não podemos quedar-nos parados, quietos. Nossa carreira é resposta ao amor de Cristo, não esforço humano para ganarlo. Nuestra carreira é resposta ao amor de Cristo, a ti e a mim. Não é esforço nosso. Reconocer com humildade a necessidade de seguir crescendo é uma realidade do cristiano. Não te quedes estancado, pensando que já existe suficiente. Não, sabe o que? Já vengo miércoles e domingo, se põe uma atividade mais na igreja, e não estamos falando de atividades, obviamente. É viver 24/7. Quando tu sales por esta porta em este domingo, tu continuas um cristiano como tu estás aqui, em esta hora e meia? Deixa que Cristo, que te alcançou, te siga guiando hacia a meta. E este guiar de Cristo significa muitas vezes cambiar nossos planos. Já falei sobre isto também. José e Maria tinham planos, não? E de repente Deus cambiou. O rio, este aí em Honduras, tinha seu curso. De repente, um grande huracão cambiou o curso do rio. E a ponte que estava hecha para apontar dos lados, hoje está aí como uma figura. Quando pensamos que reconhecer com humildade que é um processo contínuo e que Cristo nos alcançou primeiro, deveria causar em nós algo diferente. A segunda coisa é decidir olvidar o que queda atrás e estender-se hacia adelante. Versículo 13, parte B. Pero una cosa hago. Por que uma coisa que está destacado aqui? Pablo está concentrado
em um objetivo. Sua vida é um solo enfoque: correr hacia Cristo. Quantos enfoques tu tienes? Podemos reduzir esta frase toda em uma palavra: determinação. Estás determinado a correr hacia Cristo ou vives uma vida religiosa? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Determinación. Un corredor tiene determinación. Un corredor que decide olvida el pasado. Não borra seu passado, porque não temos esta capacidade. Pero se olvida, não queda mirando hacia atrás. Não significa perder a memória, sino não deixar que o passado controle o presente. Quantos de nós não somos controlados por el passado? Tu és uma dessas pessoas? Que tu vida é controlada por tudo que já passou? Quero motivar-te para que tu cambie tu mirada hacia adelante. Não deixe que o passado controle tu presente. O passado tem dois peligros. O primeiro é a culpa por los fracasos. El fracaso es este apuntador de nuestros fracasos. El enemigo quiere que te quedes atrapado en tus propios errores. Es una trampa del enemigo. El otro peligro es orgullo. Por un lado, culpa. Por otro lado, orgullo. Por los logros ya alcanzados. ¿Viste? Yo puedo. Yo puedo. Yo. En Tarragona, en uno de los días de formación que tuvimos con la iglesia, hablamos de dos tipos de personas. Un tipo de personas que fueron representados por dos corazones. Un corazón que tiene yo al centro y Dios al lado de afuera, que representa la gente que no conoce a Jesús, que ve sus propios intereses. Y el otro corazón, Dios adentro y nosotros afuera. Donde decidimos dejar que Dios controle nuestro corazón. El pasado puede ser un maestro, pero nunca debe ser una ancla. La pregunta aquí sería: ¿estamos con este pasado más como maestro o más como ancla? A terceira cosa, extender-se hacia adelante. Esta imagen de este corredor que estira todo su cuerpo cuando llega a la meta, ¿la vieron? Corrió 41.999 metros en un gran maratón de 42 kilómetros. Pero cuando le queda 1 metro o algunos centímetros, él se estira. Porque a veces hay que estirarse, porque hay competidores juntito con él. Y a veces hay que usar la tecnología incluso para decidir quién cruzó primero. O que esto nos enseña? Esfuerzo, disciplina, renúncia, constância. 4 palavras que não nos gustam. Eu sei. Estou falando primeiro para mim. Esfuerzo em esta geração. Bueno, nós somos expertos em dizer, esta geração del siglo XXI é uma geração que não hace nenhum esforço. Quer todo listo. Aperta o botão, já está.
Quer um mensagem? Aperta aí, já está. Quer isto? Já está. Pide uma comida? iFood. Pim, pim. Disciplina, a coisa só vai empeorando. Esforço já é malo. Disciplina, renúncia. A ti te gusta escuchar esta palavra renúncia? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo para abrir la puerta? Le ayudo. Eso. Esfuerzo, disciplina, renuncia y constancia. La carrera cristiana exige acción día a día. Não é semanal, não é mensual, não é o dia de Fiede, não é o dia de missões, não é o dia de, é dia a dia. Que coisas em tu passado te atam? Pecados, aún escondidos? Fracassos? Logros que te hicieron sentir autossuficiente? Quero desafiar-te esta manhã. Suéltalos. Suéltalos. Decida. Suéltalos en las manos de Cristo. Vive hoy esta experiencia, extendiéndote hacia adelante con pasión, porque la meta está por delante, no atrás. ¿Por qué estás mirando hacia atrás? ¿Lo que has hecho hasta hoy? ¿Esto te impulsiona a seguir? ¿Seguro? Cambia tu mirada, querido. Vivir enfocados en la meta celestial. Vivir enfocado. La vida cristiana no es un mar de rosas, como muchos piensan. Porque vimos 4 palavras que não nos gustam e estão presentes na vida cristiana. Renúncia, esforço, constância, disciplina. Pero o apóstolo Pablo nos insta, nos motiva aqui, dizendo: prosigo a la meta, al prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. O que isso nos ensina? A carreira com propósito. Pablo habla de meta e prêmio. Em los juegos griegos, o corredor receberia uma corona de laurel. Tu corres para ganhar prêmios em tu vida? Reconhecimento de la gente? Esta é tu motivação em estes dias? Nós, como cristianos, temos a meta que não é terrenal. Isto que deve cambiar em nossa mente, queridos. Se tu aún corres, pero pensando em la meta terrenal, tu tens que cambiar tu mirada. Nossa meta não é terrenal, é celestial. Estar com Cristo e participar de sua glória. Será que cantaríamos em la presença de Cristo de la mesma forma que cantamos aqui? Quero levantar a mis manos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Hablamos uma coisa e não lo hacemos. Quero levantar mis manos. Não é para uma autoridade da República, não é uma autoridade, não é para uma autoridade municipal, regional, provincial. Quero levantar minhas manos.
¿Cuánto tiempo tú no levantas las manos para el Señor? ¿Por vergüenza? Una de las palabras que más salió en una encuesta que hicimos ahí en Tarragona, en la campaña evangelística, es ¿cuáles son las barreras? Y la gente mismo habló, citando palabras que pudiesen definir las barreras personales para avanzar en el reino de Dios. Y la principal palabra que salió fue vergüenza. Vergüenza. La perseverancia como marca del creyente. Nesse texto de los versículos 14 e 16, Pablo não corre com passos débiles, um corredor de verdade. Não corre com pasitos débiles, corre com propósito, enfocado, com firmeza, prossigo. Não é prossigo, prossigo. Prossigo. Tu estás prosseguindo, estou prosseguindo. Sim, estou prosseguindo a meta. Estou prosseguindo a meta. Estou prosseguindo a meta. Prossigo. Póngate postura de creyente, de hijo de Dios. Digo, yo prosigo a la meta. Nuestro galardón no está aquí. Si tú estás esperando recibir honra en esta tierra, tú puedes decepcionarte. No lo esperes. Nuestra morada no es aquí. Somos peregrinos. Todos aquí, brasileños, colombianos, dominicanos, mexicanos, espanhóis, todos somos extranjeros en esta tierra. Estamos de paso. La vida cristiana no es un sprint. ¿Sabe qué es un sprint en el maratón? En Latinoamérica se dice que hay alguien de Paraguay aquí, ¿no? Entonces puedo contar este ejemplo. Y los que están escuchando por internet después van a entender. En Latinoamérica, en muchos lugares, no en todos, vamos a ser justos, se dice que cuando un corredor que está en una carrera sale desesperadamente, es como un caballo paraguayo, que dispara, pero a los siguientes metros está cansado y desiste de la carrera. Yo viví esta experiencia como corredor de carrera de maratón. Me disparé y estaba casi a 2 kilómetros de distancia de los demás. Oh, yo estaba casi, pero faltaba mucho. Y de repente el dolor aquí empezó a llegar. Y el aire empezó a faltar. Y el dolor no... Y mis pasos ya no eran más tan firmes, ya se quedaron débiles. Y yo pensé, bueno, en esta esquina, si yo viro a la derecha, estoy cerca de mi casa. Su imaginación va a contar lo que yo hice. Me fui a la casa. Perseverancia. No desanimes, porque hoy tú no escuchaste lo que tú pensabas, no recibiste esta palabra hoy. Dios te está moldando, te está ajustando, te está preparando. Todo lo que tú estás enfrentando hoy, todo lo que nosotros enfrentamos hoy, nos servirá mañana para alguien. Primero para nosotros mismos y después para alguien. Padres, madres, hermanos, hijos. La vida cristiana no es un sprint. Yo decido por Cristo, sí. Ay, agora, sí, yo pensaba que era otra cosa. Pensaba que era otra cosa. Hay que hacer puertas más fuertes aquí, ¿no? Unos días más. Es un maratón, la vida cristiana es un maratón. Y estamos corriendo. Quiero animarte para que tú respires. Respiramos juntos. Soltemos, porque senão algunos se van a marear. En el maratón de la vida cristiana hay que respirar.
Hay que respirar, hay que prepararse. Un corredor se prepara para este gran maratón. No sale, no decide ayer, dice, voy ahora participar del maratón de Medina, hacia Valladolid. Te espero aí cerca de ruedas, se é um que diga. E a última coisa deste ponto, unidade em carreira. Unidade na carreira, versículos 15 e 16. Pablo nos invita a todos os que têm madurez. E aqui vamos separar. Porque não podemos colocar todos em la mesma bolsa. Pablo invita a todos os que têm madurez a pensar de la mesma maneira. O que estou dizendo? Muitas vezes enfrentamos em nossas comunidades divergências por simples falta de madurez espiritual. Assim que todos os que somos perfeitos, e aqui não está dizendo de perfeição humana, todos que estamos em este caminho de la perfeição, sendo santificados dia a dia, aprendendo, buscando ao Senhor, dedicando-nos. Esto mesmo sintamos, unidade. Unidade. Se queremos que a igreja rompa as barreiras de las paredes, a palavra é unidade. Submissão. Madurez. E como puedo tornar-me maduro? Uma palavrita com 5 letras. 5 ou 6? 5. Tempo. Um fruto não madura del dia à la noite. Uma semilla plantada ayer demorará. Para germinar, crescer e dar seu fruto. Sabes esperar? Estás acostumbrado a esperar? Ou estás acostumbrado com as respostas rápidas? Fast food. Comida rápida. Pablo aqui nos invita a todos os que têm madurez a pensar de la mesma maneira. A carreira não é solitária. Muitos querem correr solos, pero há um equipo por detrás. ¿Sí o no? En Valladolid, este jueves, tuvimos el pasaje de la Vuelta Ciclística de España. Y yo, mientras iba a buscar mi coche, que tuvimos que dejar lejos de la iglesia, por todo el paro que hicieron por ahí, del control, me espanté con la estructura de un simple ciclista. Pensemos que agora Goyo vai buscar sua bicicleta e vai agora participar de Medina a Valladolid. Ou, vamos ser mais valientes, de Medina a Barcelona. Sem nenhum equipo por detrás, sem um preparo, ¿lograrias? A história diz que não. Então, a carreira não é solitária. Corremos como igreja. Corremos como cuerpo. Como cuerpo de Cristo. Estás correndo solo? Estás buscando tus próprias vontades? Quantas vezes tu se acercaste a pastor Davi ou a pastor Rubem e dijiste, mis manos estão aqui, quero ajudar? Para que de repente podamos romper esta parede. Muitos corredores cansam. E aí é o momento do equipo chegar, acercar-se. Aqui está a água. Aqui, vamos. Somos um equipo.
Debemos mantener lo que já hemos alcançado. Devemos manter lo que já hemos alcançado. Sem retroceder. Avancemos juntos. Mantém tu mirada em Cristo, querido. Não em las distrações desta vida. Vive cada dia recordando que a meta é eterna. Persevera. Aunque a carreira seja dura, e um maratona é duro. É duro. Aunque seja duro, persevera. Não desanimes. Vê que alguém a tu lado está débil, está cansado, e tu se sientes melhor. Acérquese. Ou vai deixar que tu companheiro se quede por aí e caia? Isto é corpo de Cristo, isto é a igreja. Persevera. Porque o prêmio já está assegurado em Cristo Jesus. Para terminar, Pablo aqui nos recuerda, queridos, que a vida cristiana é uma carreira, é um maratón. Não hemos chegado, todavia não hemos chegado, pero continuamos avançando. Dejamos atrás lo que nos ata. Decida deixar atrás lo que te ata. E extienda-se hacia lo que está adelante. Mirando esta cinta, esta cinta final que tu tienes que cruzar, haciendo este último esfuerzo. E não significa que este que está correndo já o maratón já não está cansado. Já está cansado, porque correu 999 metros e lhe falta 1 metro. E se ele não cruza, chegará? A graça que te encontrou te sustentará e te levará hacia a meta. Me gostaria de invitar-te a quedar-se de pé, para que podamos orar. Por favor, todos pónganse de pé. Cierre tus ojos donde tu estás. Retroceder, decidir, vivir, reconocer, decidir e vivir. São as 3 metas que o apóstolo Pablo nos ensina em esta manhã. Hable com Deus em esta hora. Não hable comigo. Eu sempre digo, tu não necessitas impressionar-me. Para nada. Habla com Deus. E se tu aún não hiciste uma decisão por Cristo, diga, Senhor, eu quero ser este corredor mirando hacia ti. Reconozco que estou tentando correr solo, com minhas próprias forças, e quero que tu me ajudes. Senhor, eu reconozco que necessito de ti. Não quero mirar ao meu passado, não quero quedar-me mirando hacia minhas culpas, nem tampouco a meu orgulho. Cierre tus ojos, baje sua cabeça, cierre tus ojos, não mire a mim. E mientras corremos, queremos recordar que não estamos correndo solamente para nós mesmos. Estamos correndo para alcançar a outros com este mesmo evangelho que nos alcançou a nós. Fuimos alcançados para alcançar. Diga ao Senhor com tuas palavras: Senhor, eu necessito deste aire novo. Necessito estar enfocado em uma só coisa, que é Cristo, é a meta. Perdona meus pecados, Senhor. Não permitas que o inimigo me acuse todos os dias. Te reconozco como meu Senhor e Salvador e quero começar esta nova carreira junto contigo. Há alguém que hizo essa oração aqui, com sinceridade em seu coração?
Se tú hiciste esta oración y al final de esta reunión tú quieres acercarse a nosotros para que podamos orar por ti, darte una palabra, no salga de aquí sin reconocer esta necesidad de Cristo en tu vida para alcanzar a outros. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por Tu palavra, que nos ensina cada dia a sermos mais parecidos contigo. Somos desafiados, Senhor, primeiramente a reconhecer que não podemos sem Ti. Não podemos correr 1 metro sem Ti, porque as circunstâncias da vida nos atrapam e nos desviam del caminho. Oh Jesus, perdona-nos porque hemos falhado em esta área. E queremos, Senhor, viver enfocados. Pero antes queremos decidir, Senhor. Decidir olvidar-nos de las coisas que se quedam atrás. Queremos decidir, Senhor, cambiar de direção. E Padre, queremos em esta hora que Tu puedas ensinar-nos a viver enfocados em Ti, para que Tu reino cresça aqui em Medina, para que Tu palavra se extienda, Senhor, a cada vecindário, que cada barrio, Senhor, Te reconozca como Senhor e Salvador desta terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga. Podeis assentar.